silêncio só interrompido pelo tilintar das xícaras, o sheik bilionário encarava a garçonete que encantava a todos com sua voz fluente em 9 idiomas. Cada palavra dela parecia deslizar pelo café discreto, perfumado pelo aroma intenso do café recém-moído e embalado pelo murmúrio constante dos clientes ao redor. Ele, um monarca de poder e opulência, ali, quase invisível em meio à simplicidade do ambiente, sentia-se tirado da sua redoma dourada por aquela mulher cuja presença desafiava sua compreensão. A luz tênue incidia sobre a madeira envelhecida das mesas, criando sombras que dançavam ao ritmo frenético dos passos dela. A garçonete movia-se com uma graça natural, imune ao luxo distante do palácio onde o sheik habitava. Seu semblante sério examinava cada gesto do homem que a observava de longe, sem jamais deixar transparecer surpresa ou receio. Ele vestia a soberania em seu olhar, austero e profundo, como se carregasse séculos de segredos amarrados em seu peito. Havia algo naquela mulher que o incomodava e ao mesmo tempo o atraía. Talvez fosse a facilidade com que ela dominava línguas tão diferentes entre si: francês, árabe, mandarim, espanhol, russo, italiano, alemão, japonês e até mesmo o esquecido ancião persa, ou talvez o mistério impassível que emanava de cada resposta sutilmente contida. A desconfiança corria por suas veias de ouro tão forte quanto a curiosidade que lhe apertava o coração. Quando a garçonete pronunciou, quase sem querer, uma palavra em uma língua rara que parecia envolver uma ameaça velada, os olhos do sheik se estreitaram, mirando nela como quem tentasse decifrar um enigma perdido em meio ao tempo e ao poder. A tensão caiu como um véu silencioso, e naquele momento, ele percebeu que aquele encontro casual guardava mais do que um simples talento ou casualidade. Havia um passado oculto, uma história escondida que prometia desarmar sua rigidez e mexer com seus próprios valores. Ele ergueu-se lentamente, a sombra da autoridade ainda presente em cada movimento, mas com o rosto entreaberto para uma dúvida que teimava em tomar conta. Quem é você realmente? O pensamento ecoava alto em sua mente, enquanto a garçonete se aproximava para anotar mais um pedido com aquele sorriso discreto que não combinava com estrelas ou favoritismos, mas com alguém que sabia mais do que dizia. O império dele, vasto como o deserto ao entardecer, parecia pequeno perto do abismo de segredos, que agora se abria diante daquele café quase invisível aos olhos do mundo. Ele suspeitava que aquela mulher dominava não só idiomas, mas também um jogo de poder que ultrapassava fronteiras e expectativas. Um jogo onde ele talvez, pela primeira vez, não teria todas as cartas na mão. E antes que o próximo segredo deste império brilhe sob as luzes do deserto, certifique-se de que você está entre os que caminham conosco nesta jornada. Deixe seu like se o mistério desta garçonete já despertou sua curiosidade. Nos conte nos comentários de qual cidade você acompanha este enredo e qual idioma você acha que esconde a verdade que o sheik precisa ouvir. Sua paixão por estes dramas nos inspira a seguir. Obrigado por continuar com a gente. O sheik bilionário permaneceu imóvel por um instante que pareceu se estender por uma eternidade, os olhos fixos na figura delicada que deslizava entre as mesas com a naturalidade de quem não tem a quem dever satisfações. A voz dela, aquele dom raro que transcenderia fronteiras, ainda ecoava em sua mente, evocando um misto de fascínio e inquietação que ele não sabia nomear. Quando finalmente se aproximou dela, o murmúrio do café pareceu silenciar aos poucos,
como se o espaço ao redor tomasse consciência da tensão palpável que crescia no ar. O rosto sério da garçonete revelou um leve arqueamento da sobrancelha, quase como um convite velado ao jogo silencioso que se iniciava. "Quem é você?" Sua voz, profunda e firme, carregava a autoridade de um homem acostumado a ter respostas. Mas naquela questão havia mais que uma simples dúvida. Era um desafio, uma busca por um fragmento de verdade escondida sob o véu daquele mistério. Ela sorriu então, pequeno e enigmático, e ao fazê-lo, o brilho dos olhos alcançou uma intensidade inesperada. "Alguém que conhece muito mais do que parece, Sheik." A delicadeza da frase era uma provocação silenciosa, um convite para que ele mergulhasse em um jogo perigoso onde a verdade parecia serpenteante. Por um instante, a rigidez do Sheik vacilou, substituída por um inesperado lampejo de curiosidade que luminosamente fugia aos seus costumes. A cada palavra que ela pronunciava, havia como que um novo fragmento de um quebra-cabeça oculto sendo revelado. Imagens fugidias de passados entrelaçados, segredos guardados a 7 chaves, alianças invisíveis, forjadas sob o calor do deserto e na sombra do poder. Ele sentiu a necessidade de entender, não apenas por interesse, mas por uma razão que ultrapassava o mero jogo da sedução. Talvez fosse a sensação de que aquela mulher, tão distante do luxo opressor de seus salões, era a chave para desvelar uma verdade que rondava seu próprio império, ameaçando desmoroná-lo por dentro. "A língua que você sussurrou." Sua voz ficou mais baixa, como se temesse que aquele som pudesse ser ouvido por outros. Uma antiga maldição, uma ameaça, lançada naqueles sons que poucos aqui entenderiam. Seus olhos intensos buscavam uma resposta que fosse mais que um eco vazio. "Você acha que tudo aqui é apenas o que parece, Sheik?" Ela rebateu com um olhar fixo. "Não existe acaso em nossas trocas silenciosas. E você? Você talvez seja o único que entende que o poder não está apenas nas riquezas, mas naquilo que permanece invisível aos olhos." O Sheik sentiu o peso daquela afirmação, uma condenação velada que feriu mais do que imaginava. Por trás da imponência, escondia-se um homem ansioso por controle. Mas ali, diante daquela mulher, o controle lhe escapava entre os dedos finos da dúvida. Ele deu um passo adiante, o aroma intenso do café, misturando-se ao perfume inesquecível que ela exalava. Uma fragrância suave e misteriosa, que parecia carregar as essências do deserto, das especiarias raras e da noite, árida naquele país de segredos. "Por que está aqui?" perguntou ele, agora com a voz carregada de uma impaciência quase inédita. "O que deseja de mim, do homem que jamais permitiu ser desafiado?" Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para o grande relógio de parede que marcava o tempo de um império milenar, como se nas horas ali registradas estivessem também seus próprios desencontros. "Não vim para desafiar. Vim para lembrar", disse tamanha calma que a palavra soou como um aviso inevitável. O Sheik respingou-se num misto de surpresa e receio. Quem poderia lembrar a um homem tão poderoso de algo que ele preferia esquecer? Seu império era sustentado por segredos e alianças firmes, onde não havia espaço para lembranças incômodas. Ela se aproximou um pouco mais, o contato ficando quase tangível, e continuou com uma voz que oscilava entre o frio da desertificação e o calor da promessa. "Seu passado dorme sob as areias quentes do deserto, mas às vezes
O que enterramos insiste em emergir. E eu sou aquela que carrega a chave desse passado, mesmo que você não queira. O silêncio se fez novamente, agora carregado de presságios. O sheik, que sempre dominara multidões, sentiu seu mundo estreitar-se à medida que aquela mulher se ufania não somente em sua língua, mas no domínio absoluto do jogo invisível que ele nunca pensou que enfrentaria. Ele percebeu que se tratava de uma guerra sem armas, onde o território conquistado era a própria alma. E ali, naquele modesto café, o sheik bilionário antevia que sua fortaleza de ouro e areia começava a ruir com a força de um segredo que se recusava a ser enterrado. Antes que pudesse formular qualquer resposta que mantivesse seu bastião intacto, uma pequena folha de papel deslizou entre eles, sutil como o vento do deserto que carrega as histórias dos que já partiram. Ela não precisou dizer uma palavra. O olhar dela, carregado de um mistério cortante, foi mais eloquente que milhares de discursos. O papel tremia nas mãos do sheik enquanto ele o desdobrava lentamente. Ali, palavras escritas à mão, uma assinatura que ele reconheceu e temia, surgiam diante de seus olhos. Segredos enterrados sob as estrelas do deserto não são tão silenciosos quanto parecem. O silêncio tomou conta do café, mas para ele aquele aviso soava como tiro de partida para uma batalha que não podia evitar. O sheik levantou-se abruptamente, seus olhos brilhando com a promessa de uma tempestade que se avizinhava. Por trás da fachada poderosa, sua alma admitia pela primeira vez a fragilidade do homem que precisava desvendar aquela trama antes que ela destruísse tudo o que tinha construído. E naquele instante, enquanto a garçonete se afastava, com passos firmes e um sorriso que escondia 1000 enigmas, o sheik soube que nem toda a riqueza do mundo poderia protegê-lo do que estava por vir. A porta do café se fechou. Por trás dela, o império começava a ressoar com o sussurro fatal de uma verdade enterrada. A luz já minguava no horizonte quando o sheik bilionário deixou o café, a mão firme ainda segurando o papel que trazia uma ameaça tão antiga quanto seu próprio império. As ruas começavam a se apagar sob o resplendor dos lampiões, mas em seu palácio, reluzente como um oásis de opulência, o vazio era maior do que nunca. Sem uma palavra, ele passou pela ala dos conselheiros silenciosos, cujos olhares evitavam o peso invisível que emanava de sua presença. O papel enrolado no bolso do Kandura falava mais alto que qualquer conselho. Suas palavras sussurravam segredos enterrados que poderiam sepultá-lo vivo. Em seu quarto, onde o luxo envolvia cada canto, tapeçarias persas que pareciam contar histórias de antigos reis, tapetes que absorviam os passos pesados, joias de ouro reluzindo em baús alinhados. O sheik caiu na poltrona de veludo carmim, o rosto oculto na sombra das cortinas de seda amarela. O aroma das especiarias queimadas na essência do ambiente parecia menos reconfortante, mais pesado, como se o passado sussurrasse através do tempo e espaço. Segredos enterrados sob as estrelas do deserto não são tão silenciosos quanto parecem. A frase reverberava em sua mente com um eco insistente, como o martelar de uma tempestade distante. Ainda invisível para seus próprios guardiões, uma fraqueza se abria em seu peito. Ansiedade, um sentimento estrangeiro para um homem que dominava nações com um gesto. Mas não era temor pela sua vida. Não. Era o medo terrível de perder o controle, de ver desmoronar o castelo de areia que havia erguido com esforço impiedoso. E no centro desse turbilhão, ela permanecia, a garçonete que falava línguas esquecidas, que parecia carregar nos olhos a sombra de um passado
que ele não podia decifrar. Seu sorriso enigmático queimava mais forte que as estrelas do deserto, roubando-lhe o fôlego e o orgulho com a mesma facilidade. A uma distância que parecia imensa, ela aguardava. No silêncio do café, envolta em mistério, sua figura era como uma promessa ameaçadora, lembrando-lhe que o império mais sólido poderia ruir pela força invisível de uma memória. Uma tempestade se formava dentro dele, uma revolução silenciosa que não poderia admitir. Precisava agir, precisava entender. Cada instante de hesitação era uma ferida aberta em sua armadura. Na manhã seguinte, o palácio despertou sob o sol escaldante. Seus jardins exuberantes voltavam a brilhar. Mas o sheik caminhava pelos corredores como se carregasse uma sentença comum, quase esperando o inevitável confronto com um passado que insistia em não morrer. Chamou seu conselheiro mais leal, um homem de olhar duro e voz baixa, que sabia a delicadeza de cada palavra. Há um novo jogo em movimento, começou o sheik, a voz carregada de uma pressa crescente. As peças não estão apenas espalhadas diante de mim, estão ocultas nas sombras do que deveria ter sido esquecido. O conselheiro franziu o senho, bem ciente de que o jogo do poder não se restringia às moedas e alianças visíveis. Precisa saber quem controla a sombra antes que ela o consuma. O sheik suspirou, encarando o horizonte, através das enormes janelas que mostravam um deserto implacável. Um espelho cruel da batalha que travava dentro de si mesmo. O império exigia estabilidade, mas um enigma recém-despertado ameaçava desestabilizar tudo. Uma sensação opressiva, como o calor ardente que queima a terra seca, que faz até mesmo o ar parecer um obstáculo a ser vencido. Ele desceu ao salão principal, onde sua presença sempre silenciava o murmúrio dos súditos. Hoje, seu olhar era mais sombrio, mais denso, quase como se carregasse o peso do próprio destino. Quando os primeiros embaixadores estrangeiros chegaram para a audiência, ele percebeu uma sombra nos seus rostos, um receio sutil que nem mesmo percebiam ter. A verdade volta sempre, sheik, murmurou para si mesmo, um mantra silencioso para manter o controle. Mas dentro daquele mantra escondia-se uma dúvida amarga. E se essa verdade fosse a destruição? Que ele não conseguiria impedir? Mais tarde à noite, enquanto a lua fazia seu caminho solitário pelo céu, um mensageiro secreto chegou ao palácio com um envelope lacrado. A caligrafia era diferente, antiga, quase impossível de reconhecer, e o símbolo gravado no selo espelhava um emblema que ele conhecera antes em seus sonhos mais sombrios. Ao rasgar o lacre, encontrou uma única frase: o passado que julgou enterrado agora exige sua dívida. O frasco de úde na mesa vazia exalava um perfume intenso, quase sufocante, enquanto o sheik levantava a cabeça com os olhos marejados, a respiração pesada traindo seu momento de fragilidade. Ladeado por servos que jamais ousariam questioná-lo, ele caminhou até a janela, onde a noite árida se estendia, silenciosa e implacável. Uma lágrima solitária deslizou, porém, não havia lugar para a fraqueza no coração de um sheik bilionário. Ele engoliu o desalento, moldando-o em determinação ardente. Antes que pudesse se virar, a porta se escancarou. Uma sombra feminina entrou, diferente daquela garçonete do café, porém carregava no olhar a mesma intensidade. Era a guardiã dos segredos, a mulher que trazia em si a promessa do futuro e o peso do passado. Ela sussurrou, quase como um trovão contido. Ele sabe que não pode fugir. Nem mesmo você, sheik, está imune. O sheik fixou nela
um olhar que enchia o salão. Não havia mais espaço para silêncio, nem para dúvidas. O império começava a ruir, não sob o peso dos inimigos visíveis, mas porque dentro dele, os fantasmas da sua história haviam acordado para cobrar um preço que ele jamais imaginou pagar. E assim, no salão opulento, sob o olhar atento das estrelas que testemunhavam antigas guerras e amores proibidos, bilionário prometeu a si. Mesmo enfrentaria o que viesse, mesmo que isso significasse destruir a última peça que sustentava sua alma. A noite terminou com um sussurro que atravessou as paredes, carregado em um silêncio cortante. O jogo começou, e o preço pela traição está mais próximo do que imagina. O deserto guardava segredos demais. O sheik sabia que estava prestes a descobrir quais deles seriam sua ruína ou sua redenção. O sheik bilionário permaneceu por um instante imóvel diante da janela, o envelope lacrado entre os dedos trêmulos, denunciando a tempestade prestes a explodir em seu coração. Lá fora, o deserto parecia quieto, mas dentro do palácio, uma fúria invisível levitava, corroendo a armadura que ele vestia há anos. A frase simples, porém pesada. O passado que julgou enterrado, agora exige sua dívida. Era um espectro que o assombrava com mais força do que qualquer inimigo. Visível. Ele virou-se lentamente, o olhar atravessando o salão opulento, onde tudo exalava riqueza. Os tapetes bordados, as paredes douradas e as cortinas de seda que balançavam suavemente com a brisa noturna. Mas nada disso se importava. Nada disso podia esconder a fissura que começava a se abrir em sua alma. A porta voltou a rangir, mais firme dessa vez. A mulher que entrara era alta, elegante, envolta em um manto negro que escondia parte de seu rosto. Não era a garota do café, mas havia nele algo que a ligava àquela enigmática presença que o desafiava, desde a noite anterior. Seu olhar penetrante encontrava o dele com uma intensidade que não deixava espaço para dúvidas. Você achou que poderia manter tudo sob seu controle, Sheik, murmurou ela, a voz carregada de ironia e tristeza. Mas o passado nunca esquece, nem perdoa. Ele respirou, fundo, segurando o peito como se quisesse domar aquele turbilhão que ameaçava consumi-lo. Quem você é? Qual é o seu papel nesta trama que tenta me destruir? A mulher caminhou até ele. Cada passo parecia um aviso, uma promessa. O perfume de oud que emanava dela misturava-se ao aroma do palácio, criando uma atmosfera tensa e quase sufocante. Olhe aguardiando os segredos que você tentou selar, a lembrança viva do que você não pode apagar. E você está prestes a entender que o preço da traição é mais cruel do que a morte. O sheik sentiu um frio percorrer sua espinha. Uma sensação rara para alguém acostumado a dominar o mundo com um olhar. Por trás do poder, existia um homem vulnerável, atormentado pelas escolhas que fizera, pelas paredes que ergueu para se proteger dos próprios fantasmas. Naquela noite, o silêncio entre eles era uma tempestade oculta. Os segundos pesavam como horas, e o ar parecia denso demais para respirar. A mulher que trazia a sentença estava parada à sua frente. Uma sombra que carregava mais do que ameaças. Carregava a verdade que ele temia confrontar. Você não vai encontrar aliados no seu palácio, continuou ela, com uma frieza que cortava como lâminas. Nem todos os que brilham diante dos seus olhos são o que dizem ser. Aquele em quem você confia pode ser seu maior inimigo.
O sheik arregalou os olhos, porque havia uma verdade ali que o perseguiu a vida inteira. Ele aprendera a desconfiar de todos, menos daqueles mais próximos. A ideia de que uma traição poderia se enraizar tão perto de seu coração era uma dor que doía mais do que qualquer golpe externo. Por que me persegue? O que quer de você? Mim? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ela sorriu, mas não era um sorriso de conforto. Era um sorriso que guardava histórias sombrias e promessas de desgraça. Não estou aqui para destruir você, sheik. Estou aqui para forçá-lo a encarar aquilo que sepultou. Seu império está construído sobre areias movediças, e as tempestades do passado estão vindo para reclamar seu território. Enquanto ela falava, percebeu um brilho fugaz em seu olhar. Uma mistura de dor e determinação, que fazia lembrar o motivo pelo qual ele a procurara no café dias antes. Mais do que uma adversária, ela podia ser a chave para sua salvação ou sua perdição. O silêncio foi quebrado abruptamente pelo som distante de passos apressados. Guardas apareceram na porta, alertados pelo alerta silencioso da chegada daquela mulher. Mas o sheik ergueu a mão, ordenando que não a perturbassem. Eu escolherei meu conflito, disse com firmeza. Mas preciso saber tudo antes de decidir quem é amigo e quem é traidor. Ela assentiu, como quem aceita um desafio, e então revelou um pequeno pedaço de papel que tirou da manga do manto. Nele havia nomes, uma lista oculta, escrita com a caligrafia de alguém que conhecia os segredos mais profundos de seu império. Eles estão em seu próprio jogo, sheik. Aquele que parecia um conselheiro leal está nas sombras de seus inimigos. É uma guerra invisível, onde a confiança é uma moeda escassa. O sheik pegou o papel, sentindo o peso das ameaças que vinham não de fora, mas do próprio círculo que ele acreditava ser inabalável. Um mundo que ele construíra com mãos de ferro começava a desmoronar. Naquele instante, sua mente voltou para a mulher do café. Aquela garçonete de voz poliglota e olhar firme que parecia saber demais. Seria ela uma peça desse jogo? Uma aliada inesperada? Ou um perigo maior do que ele imaginava? Ele não teve tempo para respostas. O som de uma porta sendo arrombada ecoou pelos corredores do palácio. Homens armados invadiram o salão. A guarda real reagiu em prontidão. O sheik desviou o olhar para a mulher misteriosa, seu coração batendo no ritmo acelerado de uma batalha iminente. Não há mais tempo para perguntas, ele murmurou com a voz firme. O deserto está prestes a revelar seus segredos, e eu terei que enfrentar a tempestade, custe o que custar. A mulher simplesmente sorriu, um sorriso que carregava o peso de 1000 enigmas. Quando os primeiros passos dos invasores chegaram perto, o sheik bilionário posicionou-se, não só com a autoridade de um governante, mas com a vulnerabilidade de quem sabe que pela primeira vez não pode vencer sozinho. E no ato seguinte, quando as sombras da traição e da verdade se encontraram sob a luz pálida da lua, ele soube que o embate final estava apenas começando, e que o preço do segredo poderia destruir não só seu império, mas também seu coração. O sheik bilionário caminhava lentamente pelos corredores largos e silenciosos do palácio. O papel que acabara de receber, envolto no punho com uma força contida, mas pronta para explodir. Cada passo parecia ecoar na imensidão dourada, como se o próprio palácio sussurrasse segredos que ele ainda não estava pronto para enfrentar. A opulência à sua volta tornava-se um peso quase insuportável. Nas tapeçarias ricas, nos lustres majestosos,
Ele buscava uma âncora para sua mente agitada, mas encontrava apenas a inquietação crescente. A noite caía rápida e as sombras se alongavam como dedos que tentavam agarrar seu passado. Ele sabia que por trás daquele envelope repousava algo que ameaçava não apenas o castelo de areia que construíra, mas a própria essência de quem ele era. Não apenas um sheik, mas um homem marcado por escolhas dolorosas e batalhas invisíveis. No salão privativo, suas mãos hesitaram antes de abrir as páginas amareladas. A caligrafia antiga serpenteava pela folha, revelando nomes, datas e locais que evocavam memórias enterradas com tanto esforço. Cada palavra vibrava como um trovão contido, sacudindo as fundações de sua autoridade. Então, um som suave interrompeu o silêncio cortante. Passos delicados ecoaram no mármore. A luz tênue das velas tremulava à medida que uma figura feminina entrou com o porte de quem pertence ao próprio mistério. Era ela, não mais a garçonete do café, mas a mulher enigmática que carregava nos olhos um mundo que o sheik ainda não conseguia decifrar. Seus olhares se cruzaram, carregados de uma eletricidade silenciosa. O príncipe do deserto que nunca mostrava fraquezas agora sentia seu coração pulsar de uma maneira que ele não podia ocultar. A mulher fechou a distância entre eles, o perfume de oud envolvendo-os como uma fumaça hipnótica. Você sabe que isso é só o começo, disse ela, a voz suave, porém cortante como uma lâmina afiada. O que está escrito ali não é só uma ameaça. É um chamado para o que você sempre negou, para o que se recusou a enfrentar. O preço do seu passado. Ele engoliu em seco. A arrogância que costuma proteger sua alma vacilou, derretendo-se diante daquela presença que sabia demais e mostrava pouco. Não havia mais espaço para as defesas construídas com décadas de poder. Restava apenas o homem enfrentando seu próprio reflexo. Que preço é esse? Perguntou a voz baixa, carregada de um misto de raiva e uma vulnerabilidade inédita. Não é um preço que se possa fugir, ela respondeu, aproximando-se o suficiente para que ele sentisse o calor do seu corpo. São as dívidas que você não sabia que tinha, ligadas por laços invisíveis, por promessas quebradas e por aquelas verdades que ninguém ousou revelar. O sheik deu um passo atrás, a inquietação repentina pintando suas feições austeras. Por trás daquela máscara de poder, um homem estava sendo despido de suas certezas. A mulher continuou, silenciosa, observando cada reação, cada sussurro que escapava de seus gestos contidos. Ele sabia que o jogo mudara. Naquela noite, o deserto não era apenas um território para conquistar. Era o palco onde seu coração e sua alma seriam postos à prova. Lembranças antigas invadiram sua mente. Vozes abafadas, sombras de promessas feitas à luz de uma lua distante. O calor sufocante das traições que ele tentara enterrar sob o véu do tempo. Uma tensão invisível cresceu entre eles, como se o ar carregasse elétrons que ameaçassem explodir a qualquer momento. O sheik olhou para as mãos, que tremiam levemente, e depois para os olhos daquela mulher, duradouros, firmes e ao mesmo tempo repletos de um misto de piedade e desafio. Você veio para destruir ou salvar? Perguntou ele, num gemido quase inaudível que parecia mais algum fragmento de sua própria alma. Não vim para escolher seu destino, respondeu ela, afastando-se lentamente como uma tempestade que se retira para formigar mais forte depois. Mas para garantir que desta vez você saiba o que está em jogo.
O silêncio caiu pesado entre eles. O sheik envolveu-se na própria sombra, enquanto a mulher desaparecia pela porta, deixando uma promessa não verbalizada, ou talvez um aviso. Ele caiu numa cadeira ornamentada, a respiração pesada. Toda a segurança que o dinheiro e o poder lhe conferiram parecia agora inútil diante do labirinto invisível que se desdobrava. O trono parecia frio, um recordatório cruel de tudo que poderia ser perdido. Horas depois, enquanto o palácio permanecia em completo silêncio, um sussurro entre os ventos do deserto trouxe até seus ouvidos uma verdade que não podia mais negar. Mesmo as areias mais vastas escondem tempestades capazes de varrer tudo. Na manhã seguinte, uma reunião urgente foi convocada. O conselho estava tenso. Olhos desviavam-se uns dos outros, enquanto o sheik, imponente e ainda carregado de sombras recentes, expunha a gravidade da nova ameaça. Os nomes, a conspiração oculta, a infiltração que minava as estruturas internas. Tudo isso fazia parte de um quebra-cabeça muito maior do que ele imaginava. Suas decisões precisavam ser rápidas, porém, precisavam também considerar o delicado equilíbrio entre a força e a estratégia invisível que agora dominava o jogo. Foi então que, entre os conselheiros, um jovem assessor aproximou-se para sussurrar informações confidenciais. Uma carta desaparecida, um rastro de mensagens criptografadas, suspeitas de uma lealdade traída. O sheik sentiu o peso de cada palavra como pedras pesadas contra seu peito. As aparências sempre esconderam mais do que mostravam, e ele agora caminhava numa corda bamba em sua própria fortaleza. No silêncio de seu gabinete, ele fechou os olhos, buscando forças onde antes não precisava procurá-las. O jogo daria uma guinada, e o custo poderia ser mais alto do que qualquer joia em seus cofres. De repente, um ruído abrupto trouxe sua atenção. A porta do salão abriu-se com estrondo. Um mensageiro real apareceu, com fôlego ofegante e um envelope lacrado. — O que é agora? Perguntou o sheik. Atenção quase tangível. Antes que pudesse abrir, o papel foi arrancado da mão do mensageiro por uma figura que emergiu como uma sombra prometida. Era a heroína da história, a mulher que até então desafiava sua aura de invencibilidade com sua força silenciosa e inteligência. Seus olhos se cruzaram por um instante eterno. Carregado de tudo que não fora dito e de tudo que sabia pendente, ela entregou-lhe algo com a gravidade de quem traz a verdade final. O envelope trazia segredos que mudariam o rumo de tudo. Alianças quebradas, promessas esquecidas, traições registradas em letras que falavam não só de política, mas de corações partidos. O sheik engoliu em seco, o peso da revelação esmagando sua coragem, mas inflamando seu espírito numa determinação implacável. Você não está sozinha nesse campo minado, ela sussurrou, quase um pedido e uma promessa. Ele segurou sua mão por um instante, o silêncio se tornando um grito mudo, de esperança e de temor. O passado não mais o deixaria em paz. A verdade estava vindo, tão inevitável e tão cruel quanto o sol do deserto ao meio-dia. E assim, sob o céu vasto e impiedoso, entre o luxo e a areia, o sheik bilionário entendeu que o jogo pelo seu império e sua alma estivesse apenas começando, e que o maior segredo estava escondido onde ele menos imaginava. O silêncio no salão era palpável. O sheik bilionário permanecia de pé,
diante das janelas que deixavam entrar a luz branda do amanhecer, o envelope lacrado ainda pesando nas mãos firmes, como se carregasse mais do que apenas papel, mas o destino de seu império e de sua alma. O ouro das tapeçarias e o brilho dos lustres contrastavam com a sombra que crescia em seus olhos, um reflexo da tormenta interior que ele lutava para controlar. Cada sílaba da ameaça escrita ainda ecoava em sua mente. O passado que julgou enterrado agora exige sua dívida. Era um sussurro pesado, uma promessa de que nada poderia ficar escondido para sempre. Quando os passos delicados da mulher ecoaram novamente pelo salão, seu coração apertou, não por medo, mas pela urgência que aquela presença denotava. Ela não era a garota do café, mas a guardiã dos segredos que ele tentara esquecer. O manto negro que laçava sua silhueta escondia parte do rosto, mas seus olhos queimavam como as chamas que resistem ao vento do deserto. Você acreditou poder governar o presente sem responder ao passado. Sua voz era um sussurro afiado, cortando a distância entre eles como uma adaga invisível. Mas as dívidas antigas não se apagam com ouro nem com poder. O sheik apertou os dedos no envelope, sentindo a rigidez da autoridade ceder por um instante à vulnerabilidade daquele homem, que apesar das riquezas incontáveis, carregava cicatrizes invisíveis que o lembravam da própria humanidade. A quem devo prestar contas? Ele perguntou, a voz arranhada entre a raiva e uma ansiedade inesperada. Quem ameaça meu império com esse jogo de sombras? Ela avançou mais um passo, o perfume intenso do áudio envolvendo-os, misturando-se com a fragrância inconfundível de especiarias raras que preenchia o palácio. Não é apenas seu império que está em risco, sheik. É aquilo que você construiu por trás dos portões dourados. E aqueles em quem confiou podem ser os mesmos que desejam derrubá-lo. O olhar dele se estreitou, buscando em seu rosto qualquer traço de aliança ou traição, mas só encontrou a frieza calculada de quem conhece o peso de suas palavras. O choque de uma possível justiça, vindo dos seus próprios círculos, alcançava-o como um golpe inesperado. Antes que pudesse responder, o som abrupto de uma porta sendo aberta rompeu a tensão. Um homem de olhar determinado entrou com passos firmes, trazendo novas notícias que tornavam o ar ainda mais carregado. O palácio recebeu informações de que um enviado desconhecido trouxe uma carta com acusações contra o seu mais próximo conselheiro, sheik. Anunciou em voz baixa, evitando o olhar penetrante do governante. A traição pode ser maior do que imaginávamos. O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo o peso esmagador de uma conspiração que crescia dentro do próprio círculo de poder. A certeza de que a luta pela manutenção de seu império não seria contra inimigos externos, mas contra fantasmas que cruzavam os corredores em sua própria casa. Eu preciso saber de tudo, ordenou, a voz carregada de uma autoridade que não permitia questionamentos, embora sua alma estivesse dilacerada pelo medo do que poderia encontrar. A mulher ao seu lado deu um passo atrás. Seus olhos carregavam uma mistura de desafio e compaixão. Você não está sozinho nisso, sheik, mas precisa estar preparado para fazer escolhas que definirão não só seu reinado, mas a essência do homem que deseja ser. Um silêncio profundo invadiu o salão, quebrado apenas pelo som distante das fontes que borbulhavam nos jardins do palácio, como memórias líquidas escorrendo pelos cantos de um império quase inalcançável. Naquele instante, o sheik sentiu que a linha entre o trono e sua fragilidade era mais tênue do que jamais imaginara.
O poder que sempre exibira como armadura agora parecia uma máscara prestes a cair. Quem pode traí-lo a este ponto? Murmurou para si mesmo, a pergunta pesando mais do que qualquer carga de ouro. Quem ousaria derrubar o sheik bilionário? Os pensamentos foram interrompidos por um sussurro quase inaudível que atravessou o salão. O nome da mulher do café. A figura que evocava tanto mistério quanto desafio. Ele se virou lentamente em direção à porta, pela qual ela havia saído. O coração apertado por uma esperança desesperada e um temor silencioso. Ela sabe mais do que revela, pensou, menos do que preciso saber. E talvez seja a única chave que resta para desvendar este jogo mortal. Enquanto contemplava o horizonte que se desfazia na névoa matutina, sua mente traçava cenários onde o poder seria testado até o limite, onde segredos enterrados entre as dunas do tempo voltariam para cobrar seu preço. E assim, sob o céu pálido, o sheik bilionário fez uma promessa silenciosa a si mesmo, uma promessa que ardia mais forte que qualquer ouro. Ele enfrentaria a tempestade que se aproximava, mesmo que isso significasse abrir as feridas do passado para salvar seu futuro. Mal sabia ele que naquele mesmo instante, uma sombra invisível atravessava o palácio, pronta para mudar para sempre o destino daquele homem poderoso. Quando um sussurro abafado percorreu um corredor escuro, trazendo com ele uma verdade inesperada, o sheik entendeu que não seria mais apenas a traição a lhe roubar o sono, mas a descoberta de quem, entre os seus, havia se transformado em inimigo mortal. O amanhecer ainda tateava as sombras do palácio, quando o sheik bilionário permaneceu imóvel diante da imensa janela de seu aposento, o envelope. Envelhecido entre os dedos trêmulos, como se apertasse uma verdade pesada demais para carregar. O silêncio do palácio, habitual e reverente, parecia agora um vulto incômodo, pesado pelas promessas sussurradas nas páginas daquele papel. Sua respiração estava contida, cada inspiração um esforço, como se o ar já não fosse suficiente para sustentar o império e a alma que ele insistia em proteger. Lá fora, o deserto despertava ao sol inclemente, mas dentro dele, uma guerra invisível começava a consumir cada fibra do seu ser. Passos leves, quase furtivos, anunciaram a aproximação de quem ele menos esperava, mas que havia se tornado impossível de ignorar. A mulher que não era mais apenas a garçonete do café, agora uma presença tão enigmática quanto ameaçadora, adentrou o salão com a graça de alguém que dominava não apenas espaços físicos, mas os segredos que se escondem nas entrelinhas do poder. Seus olhos, profundos como poços antigos, fixaram-se nos dele, com uma intensidade que queimava mais que o sol do meio-dia. A fragrância de ouro e especiarias a envolvia, tornando sua proximidade um misto de conforto e alerta, uma tempestade prestes a desabar. Você não pode mais ignorar o passado, sheik. A voz dela soou baixa, mesclando reprovação e compreensão. Esse envelope não traz apenas ameaças, traz o chamado para decisões que você sempre teme enfrentar. Ele virou-se de leve, as palmas pesadas repousando contra o vidro frio da janela. A soberania que sempre vestira como armadura parecia rachar diante daquela mulher, que conhecia suas fraquezas melhor que muitos que juraram lealdade. O passado é uma sombra que não desaparece, murmurou. Mas eu não posso permitir que ele consuma o que construí. Ela se aproximou, a distância entre eles encurtando. Um pouco, mesmo que os muros invisíveis da desconfiança permanecessem eretos. O seu império é uma fortaleza de areia,
e cada segredo enterrado vai sendo corroído por ventos que não se pode controlar. O sheik fechou os olhos por um instante, as memórias dolorosas, afiadas como lâminas, atravessando sua mente. Rostos esquecidos, promessas quebradas, alianças forjadas na angústia. O peso daquele momento fazia seu coração bater em um ritmo dissonante, diferente da força que costumava alimentar a aura de poder que o circundava. Diga-me então, disse ele, a voz passando a um tom mais firme, o que vem depois desse chamado? Quem vem tecendo as peças nessa trama que ameaça meu legado? Ela o encarou, o desafio visível na linha dura de sua mandíbula. Mas havia também uma tristeza contida, como se carregar aquele fardo fosse um preço que ela aceitara pagar sozinha. Você cercou-se de sombras e falsidade, Sheik. Não são apenas os inimigos de fora que ameaçam seu trono. As traições mais dolorosas vêm de dentro, daqueles que você menos espera. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele havia aprendido a desconfiar até dos sorrisos mais halal. Mas a ideia de que uma ameaça tão próxima pudesse ser real destroçava um pouco da sua frieza habitual. Seu olhar buscava respostas. Como um rei tentando ler entre as linhas de um livro que não queria aceitar estar aberto à sua frente. Antes que pudesse formular outra pergunta, a porta do salão se escancarou com força. O mensageiro de rosto cansado e passos apressados entrou, entregando-lhe um novo envelope lacrado, cuja caligrafia trazia marcas de uma urgência quase desesperada. O sheik pegou o papel sem hesitar, a tensão no ar tornando o silêncio mais profundo e denso. A mulher ao seu lado observava, os olhos brilhando com uma intensidade que revelava tudo. Alerta, determinação e um aviso silencioso. Ao abrir o envelope, as palavras dramáticas escreveram-se como chamas diante dos seus olhos. Uma lista de aliados secretos, suspeitos infiltrados, conspirações que ameaçavam desestabilizar não só seu reinado, mas o próprio tecido de suas relações pessoais. A sala parecia encolher ao seu redor. O luxo do palácio tornando-se uma cela dourada de incertezas. O sheik sentia a armadura de poder corroer-se sob o peso daquele conhecimento. Há uma tempestade que cavalga pelas dunas e um do seu vento se virou contra você, disse a mulher, a voz num sussurro carregado de significado. Você precisa escolher onde combater, porque a traição não é algo que se confunde facilmente com lealdade. O sheik ergueu os olhos e, num instante de vulnerabilidade, sua mão tocou a dela. Um gesto que transmitia tudo o que não podia ser dito. Uma mistura de agradecimento, esperança e o reconhecimento da solidão compartilhada naquele campo minado. Quem? A pergunta saiu entrecortada, amarga, carregada da urgência que só a verdade crua pode trazer. Quem entre aqueles que confiei é o inimigo? Antes que a resposta pudesse vir, sons de alvoroço ecoaram pelos corredores. Guardas se posicionaram com rapidez, enquanto o pátio, antes silencioso, se tornava palco de um movimento urgente de alerta. O sheik se posicionou no centro do salão, o olhar cortante que dominava multidões, agora focado na iminente tempestade que se aproximava. Não apenas de forças visíveis, mas das sombras tão próximas que lhe consumiam o peito. A mulher enigmática, a guardiã dos segredos, sussurrou próximo ao ouvido dele, sua voz um fio de aço e seda. É hora de enfrentar seu passado, sheik, e esteja certo. A verdade está prestes a explodir no coração do seu império. O sheik ficou imóvel por um instante, sentindo o peso da profecia carregar seu corpo inteiro. Sabia que quando as portas se abririam para os próximos passos desse jogo cruel,
o preço seria incalculável. Então, como se o silêncio que precede uma tempestade se tornasse um rugido, uma voz conhecida ecoou entre as sombras do salão. Sua presença era um choque, tão inesperada quanto um golpe no coração. A voz dela, tão firme e repleta de uma dor contida, chamou sua atenção para o abismo que se abria sob seus pés. No seu império, Sheik, não são as riquezas que vão te salvar. É o segredo que carrego, o segredo que representa o começo ou o fim. Você está pronto para ouvi-lo? O Sheik engoliu em seco, sabendo que a resposta definiria não apenas seu destino, mas a essência daquilo que restava do homem por trás do trono. E naquele instante congelado no tempo, enquanto as primeiras chamas da nova crise começavam a arder silenciosamente, o Sheik bilionário soube que o jogo alcançara um novo nível, onde nem todo o ouro do deserto poderia comprar sua sobrevivência. O sussurro que ele temeu durante toda a vida estava prestes a romper o impenetrável silêncio que mantivera em seu coração. E a verdade, cruel e irresistível, aguardava para se revelar. A noite havia descido sobre o palácio como um manto pesado, silenciando até o sussurro das fontes escondidas nos jardins imensos. O Sheik bilionário permanecia junto à janela ampla de seu quarto, o envelope envelhecido apertado na mão, enquanto a respiração parecia esvair-se em fumaça tênue diante do ar. Frio do ar-condicionado. Lá fora, a vastidão do deserto se perdia nas sombras, mas dentro dele, o território mais vasto era aquele onde a insegurança e a dúvida começavam a dominar. A figura dela surgiu na penumbra do corredor, quase sem ser percebida. A mulher que aveludava suas ameaças com a elegância de uma tempestade contida. Seus passos eram leves, mas cada movimento transbordava poder e propósito. O odor profundo do oud a envolvia como um véu, tornando-se a essência invisível daquele encontro iminente. Você leu a mensagem, disse ela, a voz um sussurro que desafiava o silêncio absoluto. O Sheik virou-se devagar, seus olhos ardendo como brasas no escuro, refletindo uma mistura intransigente de autoridade e um desespero que ele não tinha permissão para mostrar. Cada palavra, respondeu, e cada linha carregada do veneno que eu não queria sentir tão perto. Ela se aproximou, a distância entre ambos diminuindo até quase desaparecer, e ele percebeu o brilho indomável que pulsava em seu olhar. Não apenas a força de quem guarda segredos, mas a sagacidade de quem sabe manipular essas verdades como uma arma afiada. Não é veneno, é aviso, e é a verdade que você tanto quis enterrar sob o luxo e a mentira. O Sheik apertou a mandíbula. Seu império, sólido como o mármore do salão principal, mostrava rachaduras que iam além da pedra e do ouro. E naquela noite, ele era um soberano com as vestes despedaçadas, vulnerável como nunca fora. Quem está por trás disso? A voz intensa, quase um rugido abafado. Ela desviou o olhar por um instante, como se medisse o peso de suas próprias palavras antes de revelá-las. O inimigo não está onde você imagina, Sheik. Olhe para dentro. Os traidores vestem o mesmo brocado que os seus aliados. O silêncio se adensou, uma nuvem invisível envolvendo os dois. O Sheik sentiu seu coração pulsar frenético, uma tempestade interna que ameaçava soterrar todas as certezas. Sua confiança, ou a falta dela, será sua sentença. A voz dela oscilava entre um aviso e um desafio. Há uma razão pela qual apresentei a você o papel com os nomes. Porque o jogo já passou de concessões e diplomacia. Agora, cada movimento é uma guerra silenciosa. Ele fechou os olhos, sentindo o peso da solidão que seu trono impunha. Era o pior tipo de batalha,
aquela travada contra sombras que ele não podia atacar sem ferir a si mesmo. "A garota do café", ele começou, rompendo o silêncio com um sussurro quase inaudível. "Será que ela?" Ela assentiu com um leve gesto. "Não é. Apenas a garçonete poliglota que cativa o mundo com sua voz doce, Shake. Ela é a chave entre passado e presente. Como eu. Uma ligação que talvez você ainda não esteja preparado para aceitar." O olhar do Sheik ficou turvo. Uma mistura de fascínio e inquietação irrompia em seu peito, agitando uma tempestade que ele tentava sufocar há meses. "E a mulher que encontrei esta noite? Sou eu", confessou ela, encarando-o sem pedir permissão para penetrar as barreiras do seu orgulho. Aguardava esse momento para que compreendesse o que está em jogo. Você já não é mais o senhor absoluto do seu destino. Ele deu um passo atrás, a sombra do poder oscilando no rosto magro. "Diga-me, quem me traiu? Quem se esconde atrás dessas ameaças e conspira dentro do meu palácio?" Ela retirou um pequeno pergaminho do manto negro e o deslizou para suas mãos. No papel, uma lista minuciosa se revelava, uma teia de alianças e segredos que se entrelaçavam de forma insidiosa. "São aqueles mais próximos, os que você acredita leais, até que evidências provem o contrário." O Sheik leu, cada nome gravando-se como punhalada. O impacto era brutal, a certeza cristalina de que sua fortaleza de confiança era, na verdade, um castelo de areia ameaçado por ventos traiçoeiros. "Como posso reconstruir um reino quando o solo já não é firme?" Sua voz carregava a fragilidade de quem sabe que a queda pode ser repentina e devastadora. Ela tocou a mão dele, um contato breve, mas carregado de um peso enorme. "Não é a queda que define um homem, Sheik, mas a coragem de enfrentar a tempestade depois de desmoronado." A respiração pausada, eles ouviram os ecos distantes de um alarme discreto. Guardas correndo, passos ritmados e presságios violentos permeavam o silêncio opressivo. O império já se movimentava, e cada canto guardava olhos atentos. O Sheik virou-se para ela, a decisão solidificando-se em suas veias. "Então vamos ao cerne desta guerra. Não permitirei que traições destruam não só meu império, mas tudo pelo que lutei." Ela sorriu, um sorriso escuro e promissor, como a alvorada que surge após a noite mais longa. Enquanto o som das portas do palácio sendo abertas ecoava distante, anunciando novos visitantes das sombras, o Sheik sentiu a adrenalina de um homem pronto para a batalha final. Ciente de que lutava não só para manter seu domínio, mas para salvar aquilo que nunca puderam tomar dele, sua essência. E então, como um sussurro que cortava o silêncio como uma lâmina afiada, chegou a informação que nenhum homem, por mais poderoso que fosse, gostaria de ouvir. "A traição tem um rosto que você conhece, e não é apenas um nome nesta lista. É alguém que jurou amor e lealdade." O Sheik fechou os olhos, deixando aquele peso invadir sua alma. No instante em que abriu novamente, seu olhar incendiou-se. "Quem?" ele ordenou, a voz perfurando a escuridão do salão. Mas a resposta veio acompanhada por um silêncio devastador. Porque aquele rosto, aquela verdadeira ameaça, estava mais próximo do que todos imaginavam. E a verdade, finalmente, sussurrou no seu ouvido. O maior inimigo não tinha lâminas nem exércitos, mas um interesse particular
em destruir seu coração. O sheik bilionário permaneceu imóvel diante das janelas que revelavam um céu tingido pelo primeiro clarear da aurora. O peso do envelope queimava nas mãos como um lembrete cruel dos fantasmas que teimavam em não descansar. O silêncio do palácio parecia quase sagrado, como se o próprio ar contivesse a respiração, aguardando o desfecho de uma batalha que transcendera as armas e as alianças visíveis. Ele se virou lentamente, encontrando os olhos da mulher que permanecera sempre presente à sombra da verdade. Seus olhos, profundos como o deserto à meia-noite, refletiam uma mistura de dor e esperança, a promessa de que nada terminaria sem um confronto com o passado. É hora, ela disse com a voz suave, porém firme, como o sopro do vento que anuncia a tempestade. Você precisa enfrentar aquilo que aceitou esquecer, Sheik. Não há mais espaços para mentiras ou ocultações. Ele engoliu em seco, sentindo os muros de seu império vibrar com cada palavra. O peso das traições e das alianças quebradas já não podia mais ser ignorado. Dentro daquele homem que comandava nações houve um instante de fragilidade que se tornou força. A compreensão de que o verdadeiro poder não reside na riqueza material, mas na coragem para se penitenciar e transformar. Quem são eles? Indagou, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que envolvia tanto decisão quanto resignação. Ela estendeu as mãos, revelando o pergaminho que havia trazido. Uma longa lista de nomes e destinos entrelaçados. Aqueles que você considerava amigos, conselheiros, aliados, agora mostraram sua verdadeira face. Ele inclinou a cabeça, permitindo que o peso da verdade o invadisse por completo. A sensação de solidão, que outrora congelara seu coração, agora era apenas um espaço aberto para a redenção. Então não há tempo a perder, declarou, o olhar tornando-se afiando como a lâmina de um punhal. O império não será derrotado por inimigos visíveis, mas por aqueles que ocultam suas garras sob o brilho da confiança. Naquela manhã, o palácio despertou com presságios. Os corredores que antes apenas ecoavam passos rotineiros, agora reverberavam ao alvoroço silencioso de soldados e servos atentos. O sheik sentia a energia elétrica no ar, como a tensão antes de uma tempestade devastadora. Mas diferente do que todos podiam imaginar, não seria a violência que definiria sua sorte. Atrás de portas fechadas, com a mulher enigmática ao seu lado e os olhos queimando determinação, o sheik conduziu uma reunião onde verdades ocultas floresceram e inimigos camuflados foram desmascarados. Cada nome citado na lista fora analisado, cada dúvida exposta. Havia feridas abertas, é verdade, mas também a oportunidade rara de reconstrução, não de estruturas frágeis, mas de um reino fortalecido pela justiça e pela clara lealdade. Mais tarde, quando o sol brilhava alto e banhava as muralhas douradas, em um brilho que parecia abençoar o novo amanhecer, o sheik convocou alguém que desde o início batia forte em seu coração. A mulher do café, a enigmática peça-chave criada pelas sombras e memórias. Eles se encontraram no jardim interno, onde aromas florais dançavam no ar e as palmeiras balançavam suavemente sob a brisa quente. O cheiro doce das especiarias misturava-se com o frescor verde, criando um ambiente onde passado e futuro podiam finalmente se cruzar. Ela sorriu, um sorriso quebrado, verdadeiro, um espelho da jornada de ambos. Tudo acabou? Sua voz era um sussurro, carregado de medo, esperança e o peso de tantos segredos guardados. Ele segurou suas mãos,
senti-las firmes contra sua pele quente, e respondeu com uma paz que poucos lhe haviam testemunhado. Tudo começou de novo. O império está seguro, e nós também. Os olhos dela brilharam com lágrimas não derramadas, pois ali não havia espaço para memórias que ferissem. Não mais. Aquele momento não era apenas o fim de uma batalha. Era o renascer de um amor que atravessara tormentas. O perdão que curou mais do que feridas visíveis. A harmonia que surgiu da desconfiança. Caminharam juntos pelo jardim. Passos lentos que marcavam não só a calma do presente, mas a certeza de um futuro onde os segredos não mais destruiriam, mas fortaleceriam. No horizonte, o sol já iluminava o emirado inteiro, tingindo as dunas com cores de ouro e fogo, como se o deserto celebrasse aquela vitória silenciosa. As janelas do palácio refletiam a luz, refletindo um novo tempo que chegava para ficar. Ali, no coração de tudo, o sheik bilionário pôde, enfim, respirar profundamente. A máscara pesada de poder fora substituída pelo brilho leve de quem aprendeu a revelar o próprio coração. Ele sabia que o passado jamais seria um cárcere, mas uma história que escolhera honrar para que o amor verdadeiro, aquele que lhe mostrara a fragilidade e a força ao mesmo tempo, pudesse florescer livre. E enquanto os ventos traziam as histórias do deserto, ele sorria olhando nos olhos dela, já não mais um estranho inquietante, mas o companheiro de uma vida inteira que ainda estava por vir. O império estava salvo, sim, mas mais que isso, um homem renascia, não como soberano implacável de outrora, mas como alguém que finalmente compreendia que a maior riqueza reside na verdade e no amor conquistado. E assim, sob o céu vasto e luminoso, o sheik bilionário e a mulher que desafiara seu mundo encontraram a paz que tantos sonhos buscavam. A promessa doce de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade com o coração firme e a alma inteira.